Glória a Deus. Boa noite, amados. Graça e paz a todos. Somente os líderes multiplicadores, fiquem de pé. Pode soltar o vídeo, eu que entrei na frente, mas o irmão ficou de pé. Eu quero compartilhar hoje algo com vocês que na verdade tem sido algo que de um tempo para cá eu me dediquei a estudar e a procurar compreender. E eu descobri, à medida que eu estudava, à medida que eu lia, à medida que eu ia conversando com liderados, com pessoas com quem já trabalhei, eu descobri que eu cometi muitos erros, mas muitos erros nesse aspecto, nesse tema. E eu digo que talvez eu sou uma das pessoas que mais tem autoridade para falar sobre isso, porque eu fui com certeza o cara que mais errou. E eu quero compartilhar com vocês algumas experiências minhas no exercício da liderança, né? Nesses meus 35 anos de idade de vida. Eu sei que alguns estão assim, que já me conheciam algum tempo atrás, estão tentando entender o que aconteceu, porque minha barba era branca, agora está preta. E eu sempre explico que quando começou a pandemia lá em São Paulo, a gente estava ouvindo direto que o Covid estava pegando os velhinhos, estava matando os velhinhos. Eu falei, sabe de uma coisa? Vou pintar a barba, que quando ele olhar, fala, esse daqui é jovial. Então, até hoje, graças a Deus, tem funcionado. Melhor da ivermectina, entendeu? Fica a dica aí para os demais. O que nós vamos conversar hoje é sobre esse tema aqui, ó. Como ter sucesso com pessoas. Como ter sucesso com pessoas. E o ponto aqui é aprendendo a lidar com gente. Eu não sei se o pessoal da projeção vai conseguir projetar alguma coisa aí, mas se conseguir, pode ir colocando, que a gente vai conversando à medida que os slides vão aparecendo aí, tá? Já está aqui atrás de mim, ó. Tá certo. Eu olhando para ali, só via um cara bonito, não via os slides. Como ter sucesso com as pessoas, aprendendo a lidar com gente. Tem um texto em Colossenses, a carta que Paulo escreveu, muito interessante. Ele diz assim: sejam sábios na maneira de agir com aqueles que não pertencem à igreja e aproveitem as oportunidades. Olha o que a Bíblia está falando com a gente sobre este princípio, sobre esta habilidade e a importância de aprender a lidar com gente. Eu continuo aprendendo e sendo desafiado, por isso que é uma área que me interessa muito. Como eu disse, eu tenho lido bastante sobre isso. E Paulo diz assim, olha, sejam sábios. Para lidar com pessoas, nós vamos precisar de sabedoria. E eu costumo dizer que muitos dos nossos problemas nos nossos relacionamentos tem sido nada mais, nada menos do que falta de sabedoria. E ele fala assim, sábios na maneira de agir. Na maneira de agir com aqueles que não pertencem à igreja
e aproveitem as oportunidades. Agora, é um fato que aqui Paulo está sendo específico na maneira que nós devemos agir, no trato com as pessoas que ainda não converteram. Mas a Bíblia está cheia de versículos que falam também que nós precisamos ser sábios na maneira de agir com aqueles que já pertencem à igreja. E a Bíblia fala sobre a importância de nós aprendermos a agir, nós filhos com os nossos pais, nós pais com os nossos filhos, nós maridos com as nossas esposas, enfim. Você vai ver que a proposta do cristianismo é uma proposta de relacionamento. Então, trabalhar com pessoas é um grande desafio. Você que está com os pés nesse sapato, usando esse boné da liderança, é um grande desafio, mas também é um grande privilégio. Por isso eu quero compartilhar com vocês sobre isso, porque nós fomos escolhidos para liderar. E é muito importante entender que quando nós somos chamados para liderar, Deus não estava pensando que nós íamos lidar com casa, com carro, com gado. Ele nos chamou para lidar com gente, com pessoas. Liderança é, acima de tudo, lidar com gente. Todos os dias, muitas vezes, né? O cristianismo é uma proposta de relacionamento interpessoal. E como líderes não tem como evitar, né? Se você quer ser um líder e não gosta de gente, e nem está pronto ou disposto para aprender como que lida com seres humanos, então você está na função errada, né? Ou pelo menos teria que fazer um ajuste aí. Agora, se você atua como líder em qualquer lugar, em qualquer contexto de uma igreja local, seja liderando um life, uma célula, seja liderando um ministério, seja liderando, discipulando uma pessoa que seja, você já precisa entender o que nós vamos compartilhar aqui neste momento. Agora, se nós não aprendermos, isso aqui é muito importante, se nós não aprendermos a lidar com gente, com pessoas, nós estamos fadados ao fracasso como líder. Por que muitas vezes a gente encontra pessoas que fracassaram na liderança, ou seja, na frente de uma equipe, na frente de uma igreja, na frente de um ministério, na frente de uma célula, na frente de um setor, enfim. Por quê? Problema número 1, relacionamento com as pessoas. E eu tenho visto que os meus maiores desafios nesses anos como líder tinha a ver com gente. Tinha a ver com gente. Eu nunca tive problema com cachorro, com gato, com gado, com cavalo. Eu tinha problema com gente. É com o ser humano. E todos nós precisamos entender o seguinte: para termos sucesso como líderes, nós vamos precisar ter sucesso com as pessoas. E para isso nós vamos precisar aprender como lidar com gente, como as pessoas funcionam. Todos nós aqui, sem exceção, precisamos aprender um pouco mais, precisamos crescer um pouco mais nessa habilidade de lidar com gente. Eu sei que muitos de vocês têm acertado, mas muitos de nós também temos falhado. Eu sou o primeiro a admitir que eu sou o que mais precisa crescer nessa área. Eu estou convencido que quanto mais eu aprender e crescer nisso, mais sucesso eu vou ter no meu ministério, porque o meu ministério tem a ver com gente. O assunto é tão sério, mas tão sério, que até as empresas hoje estão investindo muito dinheiro para treinar. Já até existe um curso sobre gestão de pessoas. Eu ainda não fiz, mas talvez eu vou até fazer. Porque quanto mais você aprender a lidar com as pessoas, mais sucesso nós vamos ter. Então vamos lá, vamos ver o que a Bíblia está nos ensinando. Primeira coisa que eu tenho descoberto nesses anos, lidando com gente, e é muito básico que nós vamos falar, muito elementar, mas o fato é que às vezes a gente esquece disso.
Primeira coisa, as pessoas, elas amam ser amadas. As pessoas amam ser amadas. E é incrível, porque parece tão básico, tão elementar, mas às vezes a gente esquece disso. Ao lidar com as pessoas, a gente não lembra disso. Se nós só lembrássemos disso, que as pessoas amam ser amadas, nós estaríamos tirando de letra muitas coisas. Se sentir amado, dizem que é uma das principais necessidades do ser humano. E olha, quando eu olho para mim, eu concordo. Pensa numa coisa que eu preciso tanto de ser amado. E você também. E os que estão debaixo da sua liderança também. E os que estão acima da sua liderança também. Porque muitas vezes nós falhamos nesse relacionamento para baixo, a gente falha para cima. A gente pensa que a gente só tem que amar discípulo, mas discipulador não. Ou a gente só pensa que a gente precisa só amar discípulo e discipulador, mas os nossos iguais não, os que estão aqui no mesmo nível. Então veja que o relacionamento interpessoal é algo que nos chama para relacionar bem para baixo, para cima e para os lados, né? Então, é muito importante você então descobrir como que as pessoas se sentem amadas. Hoje tem livros escritos sobre exatamente isso. Tem livros aí, por exemplo, que ensinam que a gente amar as pessoas de forma inteligente, né? Por exemplo, tem um livro sobre as 5 linguagens do amor. Se você nunca leu, eu te desafio a ler. É um livro que vai te ajudar muito nos seus relacionamentos, tanto com familiares, como dentro do contexto de igreja, e até nas empresas, no seu lugar de trabalho, enfim, onde tiver gente. Agora, esse livro fala que existem as linguagens de amor das pessoas. E aqui está um ponto que muitas vezes a gente erra, porque a gente quer fazer, até a gente tenta fazer as pessoas se sentirem amadas, mas só que a gente não sabe como fazê-las se sentirem amadas, e a tendência é a gente fazê-las se sentirem amadas do mesmo jeito que você, que eu, sentimos amados, né? Mas a verdade é que diz, segundo os estudos, que cada pessoa tem um jeito de sentir amado. Eu, por exemplo, tenho um jeito muito especial de sentir amado. Você também. Segundo esse autor, tem pessoas que sentem amado com toque, outros com presente, gostam de ganhar presente, outros com tempo de qualidade, outros com serviço, outros com palavra de afirmação. Tem várias linguagens de amor. Eu fiz uma análise do meu perfil e descobri que eu tenho uma linguagem de amor muito própria. Não sei se é a sua, mas eu sinto muito amado quando eu ganho dinheiro. Se você é parecido, então vamos orar para Deus levantar a pessoa para nos amarem mais, né? Agora, é brincadeira, mas eu acho que essa é a linguagem de todos nós, né? Não sinto. Agora, veja só, por exemplo, eu gosto muito de açaí, de tambaqui assado. Então, quando as pessoas me chamam para tomar um açaí com tambaqui assado, eu sinto muito amado. Agora, eu sou paraense da Gema, nasci aqui no Aritapera, eu gosto disso. Agora, se eu pego, né, um tambaqui que eu levo para lá e pego um açaí e falo assim, eu vou demonstrar amor para esse paulista aqui. E aí, meu irmão, eu faço o maior sacrifício, abro mão do meu açaí, porque eu gosto de açaí, viu, irmãos? Eu gosto tanto de açaí que um dia eu já estava preparando a tigela, o açúcar e a farinha, a campainha tocou, eu falei, guarda, 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 amor. Então, aí eu pego o último litro de açaí do meu freezer e ofereço para o paulista, e eu penso assim, esse cara vai sentir o cara mais amado do planeta. E o cara pega, prova aqui, não gostei, gosto de raiz. Eu te pergunto, a linguagem de amor dele é a mesma minha?
Não. Então nós temos que descobrir. E aí muitas vezes o marido fala assim: eu já fiz isso para ela, eu já fiz isso para o meu discipulador, eu já fiz isso eu fiz um bolo de chocolate, mostrei meu amor para ele, gastei uma grana para... Mas você sabe se o cara gosta de bolo de chocolate? Então descubra como as pessoas se sentem amadas, e aí então começa a ter sucesso. Agora, escuta isso aqui. Se as pessoas amam ser amadas, e existe realmente uma linguagem de amor próprio e específico, então nós estamos diante de um dos grandes segredos para ter acesso ao coração delas. Isso é um ponto, é um desafio para nós, né? Por isso, crescer na habilidade de fazer as pessoas se sentirem amadas é um dos nossos desafios como líderes. Como que essa irmã, como que esse irmão, como que esse membro do meu life, como que essa pessoa da minha equipe se sente amada? Então, descubra isso e ganhe acesso ao coração dela. Porque se você quer ser um líder de sucesso, você precisa fazer as pessoas que trabalham com você se sentirem amadas. Em 1 Coríntios 16, 14 diz assim: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Agora eu te pergunto, o que é amor? O que é amor? Cada um tem um conceito do que é amor. E cada pessoa se sente amada de um jeito diferente. Para mim obedecer esse versículo aqui, todos os vossos atos sejam feitos com amor, eu tenho que descobrir o que é amor para aquela pessoa. Porque eu posso dar um meu litro de açaí, mas eu não gosto de açaí, cara. Para mim, eu penso que eu estou abafando. Para ele não significa nada. Vocês estão comigo? Então, esse é o primeiro ponto. Segunda coisa que eu descobri para nós termos sucesso com as pessoas é: as pessoas querem se sentir úteis, não usadas. As pessoas querem se sentir úteis, não usadas. É muito importante nós lembrarmos desta verdade. Nunca use as pessoas, apenas dê oportunidade para elas se sentirem úteis. Sabe, queridos, mais cedo ou mais tarde as pessoas vão descobrir se elas estão sendo amadas ou usadas. E aqui está um ponto muito importante. Nós temos a tendência muitas vezes de, em nome do crescimento, em nome de fazer, né, a célula multiplicar, a igreja crescer, o setor arrebentar, a gente quer dar uma forçadinha de barra. A gente quer dar uma forçadinha de barra. E deixa eu te dizer uma coisa: as pessoas, elas querem se sentir úteis. É interessante como esse senso de utilidade traz realização pessoal. Porém, quando as pessoas desconfiam que elas estão sendo usadas, elas ficam tristes. Nossa missão é bom estar sempre lembrando disso aqui, tá? É uma frase que você já deve ter ouvido, mas ame pessoas e use coisas, nunca o contrário. Nunca use ninguém para o seu sucesso. Nós fomos chamados para outra coisa. Você quer envolver pessoas nesse projeto que você está servindo, nesse ministério, nesse trabalho na igreja, ou seja, em que for que você está envolvido? Você quer envolver pessoas? Muito bom. Isso todo líder deve querer envolver mais pessoas. Mas não esqueça, pastor Ebe tem uma frase que já ficou consagrada: nada forçado dá certo. Existe uma diferença enorme entre motivar e pressionar. Cara, não, só estou motivando, mas a motivação é assim: bora, cara, deixa ser mole. Bora, cara, poxa, será que tu vai desobedecer a Deus? Deus já falou comigo que é você, cara, que tem que ser. Entendeu? Aí você dá aquela manipulada, você coloca assim o cara numa situação de se ele não for, ele é insubmisso.
Ele é mole, é molenga, está com preguiça. E aí a pessoa vai. O que eu já conversei com pessoas que elas estavam com essa sensação de: eu só fui para obedecer, pastor. Eu só fui porque se eu não fosse eu ia ser taxado de rebelde. E aí, cara, isso não é legal. Deixa eu te dizer uma coisa, tem um texto em Filemon. Filemon é uma carta pequenininha que Paulo escreve para esse camarada chamado Filemon. A história é muito interessante. Esse Filemon deveria ser um cara rico, porque ele tinha escravos. Um dos escravos dele fugiu, tá? E por alguma razão ele teve um encontro com Paulo. Paulo falou do evangelho para ele, e esse escravo de Filemon converteu. E esse cara estava lá já servindo Paulo e trabalhando para Paulo, mas Paulo sabia: esse escravo não é meu, esse escravo é do Filemon. O Filemon é um amigo pessoal, um irmão em Cristo, e ele escreve a carta para Filemon. E é muito interessante, é uma carta sobre liderança muito extraordinária. Ele diz: por isso mesmo, no capítulo, só tem um, né? 1, verso 8, 9. Por isso mesmo, Paulo escrevendo para Filemon diz: mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Olha que coisa extraordinária. Paulo era o líder espiritual, era o pastor de Filemon, ele ganhou o Filemon para Jesus, está lá na carta isso. Mas ele fala assim: mesmo que eu tenha a autoridade, liberdade, o direito de mandar, Paulo diz: eu prefiro pedir, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Isso é muito interessante. Colossenses 4,17, Paulo também escreve o seguinte: digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Ele está encorajando, mas ele não está ordenando. Isso é um ponto muito importante. Agora, todos nós queremos que as pessoas... Eu lidero uma célula lá em São Paulo. Eu, junto com Marileia, nós trabalhamos com várias pessoas. Eu quero o meu life crescendo, eu quero ver ele multiplicando, eu quero as pessoas se envolvendo. Nós temos vários ministérios. Agora, o que eu estou aprendendo? Eu não posso perder isso de vista, mas eu tenho que aprender como fazer isso. Como fazer as pessoas quererem fazer isso, sem colocar um 38 na cabeça deles e obrigar, né? Então, as pessoas querem se sentir úteis. Então, o que a gente faz? A gente fala: olha, querido, se você quiser, eu estou aqui para cooperar com você, eu estou aqui para te servir. Se você quiser, você não precisa, só se você quiser. Nós descobrimos agora em São Paulo que quando você começa com essa expressão tem que, você tem que, o tem que espanta as pessoas. Mas quando a gente fala assim: não, não precisa, é só se você quiser, aí todo mundo quer. Olha que estratégia interessante, né? Todo mundo quer. Terceira coisa que eu tenho aprendido sobre como ter sucesso com as pessoas é: as pessoas sabem que liderar é servir. Quase todo crente já ouviu alguma pregação, já leu algum livro sobre isso. Então nós não podemos ter a petulância de esquecer disso. Liderar é servir. Eu já falei e vale a pena repetir: mais cedo ou mais tarde as pessoas vão descobrir qual é a nossa verdadeira motivação, qual é a nossa verdadeira intenção com eles. E quando eles descobrem que é porque nós estamos interessados neles, não é porque nós estamos querendo usá-los para construir o nosso império pessoal, aí então a reação deles é muito diferente. Por isso eu costumo usar essa frase aqui: não seja líder por status, seja líder para servir. Existe uma tendência, um perigo, e eu estou aqui tratando a nível de prevenção. Não conheço a maioria de vocês pessoalmente, não sei de nada, mas o que eu posso dizer é o seguinte: existe uma tendência de nós tentarmos liderar por status. Eu sou líder de célula, quero ser
supervisor de setor, aí eu quero ser o líder daquele ministério, e a gente começa a liderar a partir desse objetivo, o objetivo da promoção, o objetivo do status. Eu quero ser o cara, eu quero ter esse título, eu quero chegar lá. E aí o que acontece? As pessoas, às vezes a gente não se dá conta que nós estamos então levando as pessoas a fazerem algumas coisas a partir dessa motivação, e mais cedo ou mais tarde elas descobrem. Eu já conversei com pessoas que já chegaram para mim falando exatamente isso. Eu estava me sentindo usada, só para fazer o cara crescer. Então não seja um líder por status, seja um líder por amor. O que é um líder por amor? É um cara que serve apenas sem interesse. Você fala, mas pastor, igual o empresário, eu estou vendendo para ter lucro, cara, é mais do que óbvio ter lucro. Mas só que essa não é a filosofia que deve estar na nossa liderança. A nossa liderança não é, estou investindo no cara para ver se o cara me ajuda eu crescer. Isso é venda multinível. Nós não estamos com essa pegada. Nossa pegada é só servir as pessoas, ajudar as pessoas a serem em Deus o que Deus planejou para elas serem. O verdadeiro crescimento é resultado automático de uma liderança que serve por amor. Eu tenho visto que quando eu acertei nessa área, o resultado é outro. Quando eu quis assim empurrar a goela abaixo, bora lá, vocês têm que trabalhar, vamos crescer, aí o resultado não foi muito positivo. Como eu te disse, muito dessas coisas que eu estou falando com vocês é fruto da minha experiência em errando. Eu já errei muito com as pessoas fazendo exatamente o contrário e errado, e aí o resultado não tem como ser bom, né? Eu falo o seguinte, eu sei que é forte isso, mas você vai entender. Se crescer numericamente é o nosso único objetivo, então nós somos líderes carnais. Se crescer numericamente é o nosso único objetivo, então nós somos líderes carnais. E quando a gente entende isso, que o nosso foco como líder deve ser servir, quando nós agimos assim, o crescimento vem a reboque. Quando você só quer servir, quando você só quer lavar os pés das pessoas, você só quer ajudar ele a ter um casamento melhor, você só quer ajudar ele a conquistar o filho adolescente que está rebelde, você só está querendo que ele conheça mais a Deus, a Bíblia, você só está querendo que ele descubra o seu chamado para servir no reino de Deus. Eu só estou querendo que ele venha para o Tadel, não é porque ele tem que vir para o Tadel, é porque tem que congregar. Não, eu quero que ele congregue, porque eu sei que se ele congregar, ele vai crescer, vai ser bênção para ele, a família dele vai melhorar, ele vai ter resultado melhor na vida financeira, na vida espiritual. Eu quero o bem dele, não tem nada a ver comigo, tem a ver com ele. Eu quero que ele cresça e apareça, e eu existo para ser essa pessoa que vai ser usado por Deus para levar ele para outro nível. Então, o que eu quero dizer é que o nosso foco não precisa ser e não deve ser em cuidar das pessoas por motivações mórbidas. Esquece isso. Pastor, mas se minha célula nunca multiplicar, eu duvido se ela não vai multiplicar se você trabalha com essa motivação. Quando você começa só a servir, você só quer servir, meu irmão, não tem como evitar o crescimento. Agora, quando nós estamos só usando as pessoas para o crescimento, a motivação é o crescimento, aí muitas vezes a gente não experimenta esse resultado do crescimento. Olha, eu tenho aprendido uma coisa: nós líderes existimos para ajudar as pessoas a crescerem como cristão, como pessoa, como líderes, como pais, como cônjuge. Nós existimos para isso, só para ajudar eles a serem melhores. E à medida que eu trabalho com essa motivação e com esse propósito, os resultados são extraordinários. Olha, a glória de um líder, de um mentor, de um pastor, de um discipulador,
é ver seu discípulo desenvolvendo e vivendo o seu chamado. É só isso. Esquece. Eu queria, pastor, meu alvo é a multiplicação da minha célula. Não, isso não é. Eu olho para trás e eu fico feliz que de alguma forma ou outra Deus me deu a oportunidade de participar da vida de algumas pessoas, que elas cresceram, que elas se tornaram pastores, que elas avançaram na vida profissional, na vida familiar, na vida financeira, e eu tive uma pequena parcela de contribuição. Para mim isso é a glória, essa é a glória do líder, esse resultado, né? O sucesso de um líder é medido pelo sucesso do seu liderado. Então, nós existimos para fazer os caras crescerem. Agora, presta atenção nisso aqui. Nós precisamos parar de ser reféns do crescimento e começar a ser prisioneiro do amor. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, eu já lidei com pastores que eles estavam muitas vezes querendo que a igreja deles crescesse, e aí o jeito como eles lidavam com as pessoas para alcançar aquele objetivo era totalmente errado. Eles eram refém. Por quê? Eles ficavam se comparando. A igreja do fulano cresceu. Esse é um mal, né, que nós temos que eliminar. Fica comparando, o cara já multiplicou, eu ainda não. Ele já excetou, eu ainda não. E aí muitas vezes a gente entra em crise, num desespero, e aí esse desespero leva a gente a agir muitas vezes errado com os nossos liderados. Então, muito cuidado com isso. Eu gosto de uma frase de Albert Einstein, que ele diz assim: só vale a pena viver se for pelos outros. Essa é a grande sacada da liderança. Ser líder não tem a ver com você, tem a ver com os outros que Deus colocou na sua vida para você ajudar. O seu sucesso, fala, pastor, e eu? E eu? Não levo nada nessa. A sua glória é os seus liderados serem um sucesso. Essa é a sua glória. É você falar assim: eu fiz, eu ajudei, eu participei. Quarta coisa, não sei se eu vou terminar, são 100 pontos, viu, pastor Luiz? Mas talvez eu chegue ali no... Vamos lá. As pessoas precisam, isso é outra coisa que eu aprendi para ter sucesso com as pessoas. As pessoas precisam se sentir importantes. Eu estou te dando chaves, estou te dando coisas aqui que eu descobri e aprendi, que faz a gente ser um líder de sucesso. Para a gente ser um líder de sucesso, a gente precisa ter sucesso com as pessoas. Um líder que não tem sucesso com as pessoas é um líder fracassado. Então eu aprendi que eu preciso aprender e crescer nisso. Nós já falamos de 3 coisas, estou falando da quarta agora. À medida que você conhece os seres humanos e você lembra dessas dicas quando você está lidando com eles, você está se relacionando, você está convivendo com eles, você lembra disso, as pessoas precisam se sentir importantes. É incrível, né? Porque se a gente só olhasse para dentro de nós mesmos, por si só isso já seria uma grande aula. Quem aqui não gosta de se sentir importante? Todos nós, né? Tem uma música aí evangélica que eu pessoalmente não acho que é verdade não, isso, não concordo não. Tem uma música que diz assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Mentira, rapaz. Todos nós precisamos ser reconhecidos por alguém. Alguém vai dizer: opa, parabéns, gostei, muito bom, good job, parabéns, continua. Isso faz um bem medonho, não faz? Você é igual ao seu liderado. Você é igual ao seu líder. Você é um ser humano. Isso é importante para você também. Então lembre-se disso. Quando você está lidando com as pessoas, que o Senhor nos ajude a lembrar disso. Dê para as pessoas motivos para elas se sentirem importantes. Como que a gente faz isso, pastor? Dê a ela o crédito e o reconhecimento necessário. É muito importante você dar crédito para as pessoas. Dar crédito é dar o crédito, né? É falar assim, o cara falou assim: multipliquei minha célula. Mas você sabe que foi o Ronaldo que trouxe, das 20 pessoas que tem lá, 10 foi o Ronaldo que trouxe.
mas você que está levando a fama de ser um bom líder de célula. Agora, se você reparte o crédito com Ronaldo é um nome fictício aqui. Se tiver algum Ronaldo que está levando 10, é pura unção profética, tá? Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você distribui o crédito, não tenha dificuldade de fazer isso. Eu costumo dizer o seguinte: bons líderes não tem problema de dar crédito a quem quer que seja. Não tem problema de dizer a ideia foi dele, foi ele que pensou nisso. Essa frase não é minha, é do fulano, eu aprendi com ele. Dê o crédito. Outro dia o pastor Ebi estava falando que ele ouviu uma pregação de um cara, um pastor bem conhecido aí, e ele falou: rapaz, o cara pregou o mesmo sermão de um outro pastor lá dos Estados Unidos que eu conheço ele, e em nenhum momento o cara disse: rapaz, o que eu estou pregando aqui eu aprendi com o pastor fulano de tal. Dá o crédito, porque todas as vezes que você quer o crédito para você, você faz as pessoas que trabalham com você não se sentir importante. Então dê o crédito, né? Você viu, irmão, no lanche, quem fez o vatapá foi a irmã Maria, não está gostoso? Tá, Irmã Maria vai se sentir o quê? Importante. Na próxima semana ela vai sentir vontade de fazer vatapá de novo. Então nós temos que lembrar de dar crédito para as pessoas, de dizer que a ideia foi do fulano, não sua. O pastor Eber é catedrático nisso. Eu aprendo muito com ele, porque ele não tem dificuldade com isso, né? De reconhecer as habilidades, os dons dos seus liderados. Eu aprendi uma coisa, escreve isso aí se aparecer: bons líderes não brigam pela glória. Bons líderes não brigam pela glória. Não tem problema, a glória é de Jesus, é do José, é do Antônio, não tem problema. Não, fui eu, cara, eu sou o cara, eu fiz o negócio acontecer. Se não fosse eu... Você já viu, muitas vezes, pessoas acham que eles estão fazendo a igreja crescer, né? Bons líderes, eles não tocam sua própria trombeta, eles tocam a trombeta dos seus liderados, ou do seu líder. É assim mesmo. A trombeta que você deve tocar ou é dos seus liderados, falar: pai, foi o José. Pensa num cara inteligente. Ele que faz essa célula crescer, porque ele ora e jejua, mais do que eu até. Ou então você põe na conta do seu líder: rapaz, é o líder que eu tenho, é a liderança que eu tenho. Diz a Bíblia em Provérbios 27:2: seja outro que te louve, e não a tua própria boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Então, como que eu faço as pessoas se sentirem importantes? Elogie, né? Celebre as conquistas das pessoas, mesmo que elas sejam pequenas. Digam para elas que elas são úteis, que elas são importantes, que elas são necessárias, que o que elas estão fazendo é muito importante, mesmo que só pareça que é pouco. Elogie os seus anfitriões. Eu sou anfitrião, eu tenho 2 células no meu apartamento. Teve vezes que a minha esposa falou: amor, eu estou sem tempo, vai ter a célula, limpa o banheiro. Meu irmão, então elogie os caras que hospedam uma célula na casa deles, porque com certeza eles muitas vezes têm que limpar, gastar que boa deles, juntar um cocô de cachorro. Então parabeniza, agradece, faz eles se sentirem importantes, que o trabalho deles é importante. Mencione o crescimento, desenvolvimento, né? Fala: cara, você está ficando mais comprometido, que bom, parabéns, eu estou vendo o crescimento notório. Às vezes você já participou ali numa reconciliação entre o marido e mulher, estava tendo um arranca-rabo, você foi acionado, saiu de lá 4 horas da madrugada. Noutra semana você fala: parabéns, eu tenho certeza que vocês estão com um casamento melhor e vocês vão ficar crescendo. Elogie os menores progressos, as pessoas vão se sentir realmente importantes. Quinta coisa, eu me perdi aqui, pastor. É até 11 horas você falou que vai? É até que horas mesmo, pastor? É até 9, é?
até 8h40. 8h40, né? Já era para ter parado. Vou só terminar com esse ponto aqui. Aí depois pode compartilhar os slides. São 100 pontos, não ia dar tempo mesmo. Quinto, olha só, de novo, para você ter sucesso com as pessoas, olha que dica aqui. As pessoas, no geral, respeitam os humildes e desprezam os arrogantes. Pensa numa sacada importante, uma verdade para nós líderes lembrarmos. Sabe, queridos, eu cheguei a uma conclusão. Não importa quão importante você se torne, você não pode esquecer que é preciso ser e continuar sendo humilde. O que eu já vi de pessoas falando para mim, poxa, que líder humilde. Eu acho que um dos comentários, elogios que mais fazem sobre a nossa liderança são esses aspectos, a humildade. E eu cheguei a essa conclusão, que no geral as pessoas respeitam e admiram os humildes e desprezam os arrogantes. As pessoas valorizam, e se elas valorizam, então eu preciso lembrar disso, Sabá. Sabá, você precisa lembrar disso. As pessoas valorizam líderes humildes e desprezam pessoas arrogantes. Eu já perdi as contas de quantas vezes pessoas reclamaram de liderança arrogante. E é triste quando você ouve o lado daquela pessoa que foi prejudicada por um líder arrogante, aí eu me toco. Muitas vezes eu já me toquei ouvindo alguém falando sobre uma outra liderança. Eu falo, meu Deus, o Senhor me guarda, eu tenho a tendência, e é incrível, nós temos a tendência por ruim, por bom não, né? Não sei porquê. Então temos que ficar nos vigiando sempre, né? Eu gosto dessa frase aqui. O sucesso não precisa roubar de nós essa tão grande e nobre atitude. Não importa onde você chega na sua empresa, não importa onde você chega no seu ministério, não importa onde você chega na sua organização. Deus tem falado comigo, Deus tem me abençoado, Deus tem me promovido, Deus tem me usado, Deus tem me levado a algumas experiências, sabe, dentro da nossa organização. Mas uma coisa que Deus tem falado comigo é: o sucesso não precisa roubar de você a nobre atitude de continuar humilde. Amanhã eu vou lá para Oritapera. Você sabe uma das razões que eu gosto de ir lá no Oritapera? Porque eu gosto de lembrar de onde Deus me tirou. De onde Deus me tirou. De onde Deus me tirou. Mantenha esse coração humilde, porque as pessoas admiram e valorizam um líder com esse coração. Amém, queridos? Eu sei que eles vão compartilhar com vocês o resto dos slides. E eu creio também que essa palavra já dei lá em São Paulo, provavelmente vai estar no YouTube também. Mas eu quero dizer que foi muito bom compartilhar essas coisas com vocês, fruto de estudo de livros e fruto das minhas experiências fracassadas e daquelas que eu acertei também. Que o Senhor nos ajude a termos sucesso com as pessoas e sermos líderes maravilhosos para a glória dele. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar.